neste computador. Pronto, estamos todos ok. Pronto, então eu já tinha falado aqui do índice Standard & Poor's que aparece aqui, que é o tal, que vai ser o tal índice que vocês depois vão utilizar como carteira de mercado. Para ir buscar dados de algumas empresas que fazem parte do Standard & Poor's, quer dizer, vocês forem ao... Eu não sei se clicarem aqui se isso aparece, mas no Google, se escreverem Standard & Poor's, aparece lá a lista das 500 empresas, portanto, depois escolhem a que quiserem. Para ir buscar os dados, eu vou aqui a Markets e vou escolher... está aqui uma série de caracterizações, tem os índices mais ativos, os que ganham mais, vamos aos que ganham mais, são mais interessantes. E os que ganham mais, quais é que são? Temos aqui a lista das empresas que ganham mais. Está a ver se encontrava aqui alguma que seja conhecida. Ryanair. Isto é a Ryanair que nós conhecemos. E agora, vou clicar em cima da Ryanair e vai-me aparecer informação só sobre a Ryanair, espero eu. Sim, Está a gravar, sim. Pronto, então agora já tenho aqui informação só sobre a Ryanair. E agora, eu quero fazer um download dos dados. Então tenho aqui Historical Data. Quando clicar aqui, não sei se cliquei, não parece que tenha acontecido grande coisa. Devia-me aparecer aqui uma lista de dados. Ok, e eu depois agora aqui posso escolher o período que quero e a frequência. Estão a ver aqui o período. Aqui está de 16 de setembro, aqui está um ano, 16 de setembro de 2020 até 16 de setembro de 21 e a periodicidade é diária. E agora, se eu fizer apply, eu acho que isto me vai fazer um upload ou um download de um Excel. Não é? Ok, não é apply. Sim, o apply é quando eu faço aquela seleção e depois registro. Download, isso sim vai-me então fazer aqui vai-me buscar, e agora me devia abrir, ainda não abriu, se calhar não acabou, não, tenho que fazer abrir. Pronto, e agora já tenho aqui os dados, e portanto devo ter 252, porque isto são dados de um ano, e nós não temos dados ao fim de semana, portanto dá 254, deve ser 253, porque as duas primeiras linhas, ou a primeira linha não são dados. Pronto, já tenho aqui os dados. Só que agora estes dados estão aqui com um problema, que é eles estão todos como se estivessem na mesma linha, e eu quero separá-los por coluna. Vocês sabem fazer isso? Sim. Eu já tenho feito isso, mas o que eu costumo fazer é selecionar tudo. Eu nem sei se preciso selecionar. Mas agora já selecionei, acho eu. E agora o que eu quero fazer o quê? Há de haver aqui uma opção que é dados. E o que é que eu quero fazer? E é aqui nesta opção, texto para coluna. Ele agora diz que só consegue converter uma coluna de cada vez. Mas eu acho que era aqui. Ou seja, eu agora não tenho a certeza se vou conseguir fazer isto. Mas ele não me está a deixar fazer. Então eu posso fazer aqui só uma coluna. E agora já deixou, ou seja, eu acho que eles estão todos na mesma coluna, na verdade, os dados. Eu é que... É isso, está na mesma coluna. Agora selecionou mais uma do que uma então agora é de coluna, por isso não deixa. E está tudo já definido o que eu quero, não é? Posso avançar. Seguinte. Tabulação, eu já não me lembro. Tenho que pôr aqui vírgula?
Ok. Seguinte. E agora acho que já está. Já está. Só que eu agora aqui fico com várias colunas porque são os diferentes, porque é os preços de abertura, os mais altos, os mais baixos, os close. Pois eu estava a dizer para vocês usarem o adjusted close. Hã? Não percebi. Mas eu agora tenho aqui um problema, que eu acho que eu não vou saber trabalhar com estes valores. Igual. E depois, porque eu acho que eu só consigo trabalhar com isto está formatado para vírgulas. Pronto, então eu vou ter que transformar isto. Vamos lá ver se essa tarefa resulta. Vou selecionar tudo. E isto está aqui na base. Então é o ponto por vírgula. Substituir todas. Ok. Fechar. Então vamos lá ver se agora já faz a conta. Ok, agora já fiz a conta. Então, a única coisa agora, bem, a única coisa não, o que é que nós agora aqui queremos? Não quero trabalhar com os preços, quero trabalhar com as rentabilidades. E a rentabilidade é igual aqui. A rentabilidade no dia 17, e eu vou trabalhar com os preços do Adjusted Close, da coluna F. Então, a rentabilidade no dia 17 é igual à rentabilidade no dia 17 menos a rentabilidade no dia 16, ou seja, é hoje menos ontem, a dividir por ontem. A dividir por ontem. E esta é a rentabilidade. Não é porque alguma coisa não correu bem. A dividir por ontem, ou seja, por F2. Agora sim é que está. Esta é a rentabilidade. E agora é só copiar isto tudo até cá abaixo. Duplo clique, que eu não sei fazer. Agora já comecei a ser. Pois, então, mas também são só 200 e não sei quantas. Está quase. Pronto. Ok. E agora, isto são as rentabilidades diárias. Passo seguinte, calcular a rentabilidade esperada. E o que é a rentabilidade esperada? Vou escrever aqui. É a média das rentabilidades. Portanto, isto é igual à média. E agora tenho que ir selecionar isto tudo. Se eu soubesse qual era a primeira e a última célula. Isto é aquilo que eu vou usar como rentabilidade esperada desta empresa. Variância. Variância igual à variância, e vou buscar a variância amostral, que é a variância S. E variância é a mesma coisa, é só usa a função e é só selecionar a coluna. E depois, quando tiver mais empresas, vou ter que ir calcular também as covariâncias. Dúvidas sobre isto? Hã? Este? Este? Esta rentabilidade no dia 17 é a rentabilidade no dia, é o preço no dia 17 menos o preço no dia 16 a dividir pelo preço no dia 16.
É P1 menos P0 sobre P0. Ou PT menos PT menos 1 sobre PT menos 1. Pronto. Vou voltar para os slides. Eu ainda depois quero fazer mais uma coisa no Excel, pelo menos, que é calcular a carteira de mercado no Excel. Resolver aquele problema de maximização do rácio de Sharpe para encontrar a carteira de mercado. Mas ou faço isso hoje no final, ou se não der tempo, fazemos depois amanhã. E agora vamos avançar, porque ainda não... o risk-free, as Treasury Bonds americanas. Ok, então posso interromper aqui o partilhamento. Dúvidas aí por casa? Digam-me lá. Vou voltar aqui aos slides. Portanto, ainda não acabamos o CAPM. Onde é que estamos? Estamos na Capital Market Line. Ainda falta a Security Market Line, que é o que vamos ver agora, que é outra grande conclusão do CAPM. Ok, já está. É isto que eu quero, é isto. Vou dobrar, vou voltar e pronto. Isto era onde nós estávamos. Ok, e agora o nosso objetivo, para terminar aqui o CAPM, é a outra grande conclusão do CAPM, e esta conclusão final agora tem a ver com apressamento, ou seja, com quais é que devem ser as rentabilidades dos ativos. Portanto, até agora dissemos quais são as carteiras que os indivíduos escolhem. E são as carteiras que estão na Capital Market Line. Mas agora é outra perspectiva, é outra abordagem. Agora o que queremos saber é como é que devem ser as rentabilidades dos ativos. E o que é que nós podemos dizer sobre isso? Então, o nosso objetivo agora é perceber porque é que ativos diferentes têm rentabilidades esperadas diferentes e quais é que devem ser essas rentabilidades. Pronto, e o CAPM dá uma resposta a esta pergunta. E mais, quando nós estamos a pensar que o valor de um ativo é o valor presente ou o valor descontado dos seus retornos futuros, o CAPM vai nos dar a fórmula para fazer esse desconto dos retornos futuros. Ou seja, que nós devemos descontar os retornos futuros com a rentabilidade esperada dos ativos. E, portanto, para isso a gente precisa saber qual é a rentabilidade esperada dos ativos. E isso é aquilo que vamos falar agora. Qual é a rentabilidade esperada dos ativos? Ou o que é que podemos dizer sobre a rentabilidade esperada dos ativos? Já vimos que podemos dizer alguma coisa sobre quais são as carteiras que os indivíduos escolhem. Agora a perspectiva é outra. O que é que podemos dizer sobre a rentabilidade esperada dos ativos? E, portanto, de facto, o CAPM dá-nos uma fórmula para a taxa de desconto que devemos utilizar quando queremos apressar investimentos, porque o CAPM dá-nos uma fórmula para calcular a rentabilidade esperada dos ativos. Ok, aqui não estou a adiantar, não estou a dizer mais nada, só dizer que o CAPM é um modelo de equilíbrio que resulta diretamente de assumirmos, portanto o que está sempre aqui subjacente é que os investidores têm preferências média-variância, ou seja, gostam de rentabilidade esperada elevada e variância baixa, e esta é uma hipótese que está subjacente nos resultados todos. Portanto, tudo o que tivemos a construir usou isso como hipótese. Pronto, e este modelo, já tinha dito isto, foi desenvolvido por estes economistas e teve como base
os trabalhos do Henry Markowitz. Ok, relembrar então quais são as hipóteses que estão subjacentes a este modelo. É que todos os investidores têm preferências média variância, existe um ativo com risco, portanto, para aquilo que nós vamos deduzir a partir de agora, vamos assumir que a economia tem um ativo sem risco, e os investidores têm expectativas homogéneas, ou seja, todos têm as mesmas crenças sobre a distribuição dos retornos de todos os ativos, ou seja, todos olham, para todos os ativos têm as mesmas características. Eu não olho para um ativo, eu acho que tem um determinado retorno esperado e uma determinada variância e outro investidor acha outra coisa. Não, todos temos as mesmas expectativas sobre os ativos. Estas hipóteses de que todos os investidores têm preferências média variância e de que existe um ativo sem risco permitiram já concluir que a fronteira dos portfólios eficientes é a mesma para todos os agentes. E a fronteira dos portfólios eficientes, se só pensarmos nos ativos com risco, é aquela parte da hipérbole. Se também tivermos a considerar o ativo sem risco, então é a reta, é a Capital Market Line. Portanto, estas hipóteses implicam que a Capital Market Line é a mesma para toda a gente. E aquelas hipóteses também implicam o teorema da separação. Ou seja, implicam que todos os investidores distribuem a sua riqueza entre dois portfólios, o ativo sem risco e a carteira de mercado. Tudo isto nós já vimos, não é? São conclusões que nós já vimos e que de facto têm por base estas hipóteses. Por outro lado, uma conclusão que nós também podemos tirar sobre o que acontece em equilíbrio é que todos os ativos com risco que estão presentes na economia têm que fazer parte da carteira de mercado. Porque é que todos os ativos com risco presentes na economia têm que fazer parte da carteira de mercado? Porque isto é equilíbrio. Podemos pensar, por exemplo, que a IBM não fazia parte da carteira de mercado. Ou seja, a proporção da carteira de mercado que era investida na IBM era 0. Se isto acontecesse, então não havia procura deste ativo. Porque todos os agentes procuram a mesma proporção, porque todos escolhem a carteira de mercado. Então, se não havia procura deste ativo e se estamos em equilíbrio, também não iria haver oferta. Portanto, se um ativo com risco existe na economia, de acordo com esta teoria, ele tem que fazer parte da carteira de mercado, em alguma proporção diferente de 0. É só isso. Ok. E agora, a primeira pergunta a que vamos responder é, agora estou a pensar na carteira de mercado. Portanto, a carteira de mercado é uma carteira que tem todos os ativos com risco, em alguma proporção. É aquela tal carteira que é tangente. E agora o que é que eu posso dizer sobre esta carteira de mercado? Nomeadamente, se a carteira de mercado contém todos os ativos, qual é que é a contribuição de cada ativo para o risco da carteira de mercado? Podemos fazer as contas e dar uma resposta explícita a esta pergunta. Qual é a contribuição de um ativo para o risco da carteira de mercado? E eu tenho estas contas feitas aqui com estes somatórios, mas eu acho que vou fazer a conta mais simples, só com 2 ativos. Vou fazer... não, quer pôr a folha aqui antes. Então é assim, imaginem que eu só tenho 2 ativos com risco. E, portanto, a minha carteira de mercado só tinha 2 ativos. Ou seja, vamos pensar que a minha carteira de mercado seria XA vezes a rentabilidade do ativo A mais XB vezes a rentabilidade do ativo B. Vou escrever assim. Eu até podia pôr aqui mais notação, como isto é a carteira... é mais notação, mas para já está aqui uma notação errada. Eu estou a falar da carteira de mercado, portanto eu vou representá-la por RM. Como esta é a carteira de mercado, e como este XA e este XB são as proporções do ativo A e do ativo B na carteira de mercado,
Até podia ser mais explícita com a notação e pôr aqui XM. Portanto, XMB é a proporção do ativo, XMA é a proporção do ativo A na carteira de mercado, XMB a proporção do ativo B na carteira de mercado. Mas pronto, depois são muito índices e eu agora vou-me esquecer dos M's e vou só trabalhar com o XA e o XB, ok? As contas que vou fazer. Então, primeira pergunta, qual é a variância da carteira de mercado? Como é que eu escrevo a variância da carteira de mercado em função da variância dos ativos com risco que eu tenho aqui nesta economia? O que é igual a variância? XA quadrado. Estão a ver porque é que eu já não vou pôr o M, porque eu já ficava com XAM ao quadrado, já era muita notação. Vezes a variância vezes sigma, agora estou sigma quadrado A, mais XB quadrado vezes a variância de B. Não, mais nada não, então. Variância da carteira, a variância da carteira não depende só da variância dos ativos, depende das covariâncias também, portanto isto não acabou ainda. Mais 2, e agora não vou pôr 2, agora vou escrever XA, XB, sigma AB, covariância entre A e B, mais XB, XA, sigma BA. Claro que o sigma BA é igual ao sigma AB e o XA vezes XB é a mesma coisa que XB. E podia pôr com 2, mas aqui não me interessa, aqui me interessa mesmo escrever por extenso. Porque agora eu vou escrever isto como XA vezes XA sigma quadrado A mais XB sigma AB. Ou seja, juntei este termo com este e pus o XA em evidência. E depois mais XB vezes, agora pus o XB em evidência, portanto vai ficar XB sigma quadrado B mais XA sigma BA, que ainda é igual a XA. Eu não vou fazer nada a não ser XB sigma AB. Vou só trocar a ordem daqueles termos na parcela seguinte. O XB multiplica por XA sigma BA mais XB sigma quadrado B. Não fiz nada, não sei trocar ali as duas últimas, troquei estas duas últimas parcelas de posição. Estas não, estas aqui. Qual é o meu objetivo? Eu estou a fazer estas contas para quê? Para perceber qual é a contribuição de cada ativo para o risco da carteira de mercado. E agora, o que é que eu quero fazer? Qual é que, agora eu vou fazer noutra cor para separar. Qual é que é a covariância entre a carteira de mercado, é melhor fazer, eu vou fazer numa folha a seguir, que depois eu não vou ter espaço aqui. Qual é que é a covariância entre a carteira de mercado, entre o ativo A e a carteira de mercado? Estava a pensar se punha primeiro o ativo A ou a carteira de mercado. Tanto faz, mas pronto, estava aqui a ver o que é que fazia. Qual é que é a covariância entre a carteira de mercado, entre o ativo A e a carteira de mercado? Vamos usar aquelas propriedades que eu tinha listado sobre as variâncias e as covariâncias. Isto é igual a quê? Isto é igual à covariância entre o ativo A e a carteira de mercado, mas a carteira de mercado é o quê? É o XA RA mais XB RB. Não é? Isto era a carteira de mercado. Está aqui. Isto é a carteira de mercado. Ou seja, o XA e o XB são as proporções do ativo A e B na carteira de mercado, portanto esta é a carteira de mercado. Esta covariância é igual a quê? Usando as propriedades da covariância. Tipo, o que eu vou fazer aqui é a distributiva. É XA vezes a covariância entre RA
e RA, mais XB, vezes a covariância entre RA e RB. Tudo bem? E agora, isto é a mesma coisa que XA, a covariância de RA com RA é a variância do RA, portanto é o sigma quadrado A. E a covariância entre o RA e o RB é aquilo que eu chamei sigma AB. E, ou seja, ok, e isto, eu na verdade queria ter escrito isto como sigma AM, que era outra alternativa para escrever, mas pronto. Eu na verdade queria pôr o sigma AM antes. Sigma AM é igual a isto. Vou apagar daqui. E depois isto é igual a isto. E quanto é que é a covariância? Vou fazer agora a vermelho. Quanto é que é a covariância entre B, entre o ativo B e a carteira de mercado? Isto é a covariância entre o ativo B e a carteira de mercado. Eu vou fazer exatamente as mesmas contas, mas agora para o ativo B. Isto é igual à covariância entre o ativo B e a carteira de mercado, que é XA RA mais XB RB. E agora com a distributiva, isto é igual a XA vezes a covariância entre RB e RA, mais XB vezes a covariância entre RB e RB. E agora, ainda tenho aqui um espacinho. E agora isto é a mesma coisa que XA vezes a covariância entre B e A, mais XB vezes a covariância de RB com RB, que é a variância do B, do RB. Reparem, esta soma é o que eu tinha aqui atrás. E isto é o quê? De acordo com as contas que eu fiz a seguir, é a covariância entre A e a carteira de mercado. Portanto, as contas que eu fiz ali atrás dizem-me que isto é a covariância entre A e a carteira de mercado. E esta soma aqui, vou pintar de outra cor, esta soma, XA sigma BA mais XB sigma B quadrado, foi o que eu obtive aqui em baixo. E isto é o quê? É a covariância de B com a carteira de mercado. Então aqui tenho a covariância de B com a carteira de mercado. Então, qual foi a conclusão a que eu cheguei? Que a variância da carteira de mercado, foi o meu ponto de partida aqui nas contas, a variância da carteira de mercado é igual, e eu agora vou concluir aqui em baixo. A variância da carteira de mercado é igual a XA vezes a covariância da carteira, do ativo A com a carteira de mercado, mais XB vezes a covariância de B com a carteira de mercado. Então, qual é a contribuição do ativo A para a variância da carteira de mercado? É XA vezes a covariância entre A e a carteira de mercado. E qual é a contribuição do ativo B para a variância da carteira de mercado? É XB, que é a fração da carteira de mercado, que é a fração do ativo B que está na carteira de mercado, vezes a covariância entre o ativo B e a carteira de mercado. Ou seja, a variância, o contributo do ativo A, se eu pensar um ativo A, para a variância da carteira de mercado é proporcional à covariância desse ativo com a carteira de mercado. O contributo do ativo B para a variância da carteira de mercado é proporcional à covariância entre o ativo B e a carteira de mercado.
Eu fiz estas contas para uma carteira de mercado que só tem 2 ativos, o A e o B. Eu tenho estas mesmas contas feitas aqui no slide, mas com N ativos. E com N ativos, as contas que eu fiz são as mesmas, ou seja, a variância da carteira de mercado, neste caso, é este somatório. Depois, se eu puser em evidência aqui as frações investidas em cada um dos ativos, se eu olhar aqui para esta primeira parcela, isto é a contribuição do ativo 1 para a variância da carteira de mercado. E esta contribuição é o quê? É X1 vezes a covariância entre o ativo 1 e a carteira de mercado. Ou seja, a contribuição do ativo 1 para a variância da carteira de mercado é proporcional à covariância do ativo com a carteira de mercado. Ou seja, X1, a proporção é aquilo que nós é a proporção do ativo que entra na carteira de mercado, vezes a covariância. Ou seja, quanto maior a covariância de um ativo com a carteira de mercado, mais ele contribui para o risco da carteira de mercado. Quanto maior a covariância dele com a carteira de mercado, mais risco a carteira tem de mercado que advém desse ativo. Ou maior é o risco da carteira de mercado que advém desse ativo. Agora não sei se disse algo. A pergunta que eu queria fazer a seguir é: se um ativo tem uma covariância elevada com a carteira de mercado, ele está a fazer com que a carteira de mercado tenha uma variância elevada. Se o ativo tem uma covariância elevada com a carteira de mercado, isso implica que a carteira de mercado vá ter uma variância elevada. Então, o que é que será que nós podemos dizer sobre a rentabilidade esperada de um ativo que tem uma covariância elevada com a carteira de mercado? E esta pergunta é importante. É elevada também. Porquê? Porque quando maior o risco, maior o risco e o rendimento não é... Quando maior o risco, não é maior o rendimento também, as chances... Pode não ser. A questão aqui esperado. pode não ser em geral. A questão é que nós estamos a falar de ativos que estão na carteira de mercado. Não é? Estamos a falar de ativos que estão na carteira de mercado. Então, eu estou a pensar num ativo que faz parte da carteira de mercado e que tem uma covariância elevada com a carteira de mercado. O que é que eu devo esperar em termos de rentabilidade esperada desse ativo? Será que tem que ter uma rentabilidade esperada elevada? Se calhar é mais fácil eu dar a resposta e vocês ficarem a pensar um bocadinho sobre isso. Ora, se da carteira de mercado faz parte de um ativo que tem uma covariância elevada com a carteira de mercado, então esse ativo faz com que a carteira de mercado tenha uma variância elevada. Porque a variância da carteira é a soma das covariâncias. Se eu tenho, ou seja, onde é que eu tenho? Pois, se calhar até devia estar a mostrar esta fórmula, que eu deduzi para o caso de 2 ativos, mas quando eu tenho N ativos, a contribuição de cada ativo para a variância da carteira de mercado é a covariância dele com a carteira de mercado. Então, vamos pensar neste ativo I. Se a covariância deste ativo com a carteira de mercado é muito elevada, isto faz com que a variância da carteira de mercado também seja elevada. Porque aquela covariância está lá a somar. Então, este ativo tem necessariamente que ter uma rentabilidade esperada elevada. Ou seja, se a covariância do ativo com a carteira de mercado é elevada, a rentabilidade esperada desse ativo é elevada. Porquê? Porque se ele tem uma rentabilidade, se ele tem uma variância, se ele está a contribuir muito para a variância da carteira, eu só me interessa tê-lo lá se ele estiver a fazer com que a rentabilidade da carteira suba. Porque senão não me interessa ter lá um ativo que tem uma rentabilidade baixa e que está a contribuir muito para a variância da carteira.
Portanto, fazendo esta simples conta, que é ver qual é a contribuição de cada ativo para a variância da carteira e perceber que a contribuição é dada pela covariância dele com a variância da covariância dele com a carteira de mercado, se essa covariância é elevada, necessariamente esse ativo tem que ter uma rentabilidade esperada alta. Porque senão, para que é que eu tenho na minha carteira de mercado um ativo que me está a contribuir muito para a variância da carteira e tem uma rentabilidade baixa? Não me interessa. O que a senhora está a dizer é que uma coisa não traz necessariamente a outra, mas que não vale a pena correr o risco então. Não valia a pena correr o risco se não trouxesse uma rentabilidade alta. Quando eu estou a falar desta, reparem que neste modelo todos os investidores transacionam a carteira de mercado. Foi a primeira conclusão que nós tiramos. E, portanto, esta carteira de mercado tem um conjunto de ativos e tem nas diferentes, tem os ativos todos nas proporções correspondentes. E o que eu estou a dizer é que se um destes ativos, e agora vamos olhar aqui para esta equação, a variância da carteira é esta soma. Foi a conta que eu fiz com 2 ativos, mas com N ativos fica assim. Se esta covariância é muito elevada, então este ativo tem que ter uma rentabilidade esperada elevada. Porque senão, para que é que eu quero ter na minha carteira um ativo com muito risco e que, portanto, para que é que eu quero ter na carteira um ativo que me está a contribuir, que me está a fazer aumentar a variância da carteira e tem uma rentabilidade esperada baixa? Se eu gosto é de rentabilidade alta e risco baixo. Ou seja, este raciocínio que eu estou a fazer é simplesmente, para já não é nenhuma conclusão definitiva, é só um raciocínio lógico neste contexto, que é, se a variância da carteira depende destas covariâncias, se um determinado ativo, vamos pensar no 1, tem uma covariância elevada com a carteira de mercado, então está a contribuir muito para a variância, está no fundo a fazer com que a variância da carteira seja elevada. Portanto, se este ativo, por causa desta covariância ser muito alta, está a fazer com que a variância da carteira seja muito elevada, então ele devia ter uma rentabilidade esperada alta. Porque senão se a rentabilidade esperada for baixa, não me interessa transacionar este ativo. Mas esta conclusão que eu estou a tirar não é, para já não tem uma base analítica, ou não estou a justificá-la analiticamente, é só senso comum a olhar para esta equação, ok? Eu acho que o senso comum, olhando para esta equação, pensa assim, bem, para um ativo que tem uma covariância muito elevada com a carteira de mercado, para fazer parte da carteira de mercado, tem que ter uma rentabilidade esperada elevada, porque ele está a fazer com que a carteira de mercado tenha muito risco. Está a fazer com que a carteira de mercado tenha muito risco, para lá estar tem que ter uma rentabilidade esperada elevada. Mas é como eu disse, eu não estou a fazer nenhuma prova analítica disto que estou a dizer, estou simplesmente a usar senso comum, a ler esta equação e usar o senso comum. Mas o CAPM, de facto, vai confirmar isto que eu estou a dizer agora. Querem fazer algum comentário? Lisandra? Não, em função do que já tínhamos estudado e da frase, pelo menos, da frase que está aqui a professora diz que o contributo de cada ativo para a variância é proporcional. A covariância é proporcional porque é a covariância a multiplicar aqui pela proporção. Sim, mas em relação ao que já tínhamos estudado também, dá-nos essa noção que é proporcional. Mas o que eu fiquei meio na dúvida agora, porque a professora, acho que eu entendi que a professora disse que não necessariamente que isto não tem de ser necessariamente proporcional. Não, é assim,
Quando eu tenho ativos no mercado, não é necessariamente verdade que um ativo com... Não, por acaso, agora eu acho que já vi aqui o ponto do teu comentário, porque o teu comentário é algo que eu já tinha dito, que é, se um ativo tem risco elevado, deve ter uma rentabilidade esperada elevada. Exatamente. Mas eu aqui estou a dizer, na verdade, aqui não estou a dizer que se o ativo tem risco elevado, então tem que ter rentabilidade esperada elevada. Ainda bem que tu fizeste estás com essa questão, porque assim talvez isto fique mais esclarecido. Eu não estou a dizer que o ativo tem risco elevado, eu não estou a pensar, eu não estou a falar do sigma I quadrado, que é o risco do ativo. Uhum. Eu estou a falar da covariância do ativo com a carteira de mercado. Mas quando a covariância é elevada, o risco não é elevado também? O risco de quê? O que vai ser elevado, o que eu estou a dizer é que, se esta covariância for elevada, isto faz com que a carteira de mercado tenha risco elevado. Ok, mas se a covariância for elevada, o risco também não é elevado? O risco de quê? Do ativo? Sim. O risco do ativo é a variância do ativo, não é a Não covariância, é a covariância do ativo em com relação... outra coisa. Entendes? Quando eu falo em risco de um ativo, eu estou a falar da variância do ativo. Sim. E eu aqui estou a falar da covariância do ativo com a carteira de mercado. E este termo aparece na variância da carteira de mercado. E, portanto, se este valor for elevado, a variância da carteira de mercado vai ser elevada. E, portanto, o que eu estou a dizer agora é uma coisa diferente do que eu disse antes. Não invalida o que eu disse antes. O que eu dizia antes é, se tem risco elevado, deve ter uma rentabilidade esperada elevada. Agora eu estou a dizer outra coisa, que é o outro resultado, no fundo. O que eu estou a dizer agora é que se um ativo tem uma covariância elevada com a carteira de mercado, deve ter uma rentabilidade esperada elevada. Porquê? Porque se ele tiver uma covariância elevada com a carteira de mercado, isso vai implicar que a carteira de mercado tenha uma variância elevada, e eu só me interessa ter ativos na carteira de mercado que fazem com que a carteira de mercado, que levam o risco da carteira de mercado, se eles tiverem rentabilidade esperada elevada. Talvez, eu tenho isso escrito aqui, eu aqui tenho aí 3 frases a dizer o mesmo, que se calhar podem ajudar. Que é, tudo aquilo que eu estive a dizer foi o que eu escrevi aqui. Quanto maior a covariância entre um ativo e a carteira de mercado, maior a variância da carteira de mercado. Mas então, esse ativo tem de ter um retorno de esperado elevado. Porquê? Só faz sentido ter na carteira de mercado um ativo que contribui muito para a variância da carteira, se esse ativo tiver uma rentabilidade esperada elevada. Se ele está a contribuir, se ele faz com que a carteira tenha muito risco e tem uma rentabilidade baixa, não interessa. Portanto, é de esperar, no fundo o que eu estou a dizer é que é de esperar que um ativo que tenha uma covariância elevada com a carteira de mercado tenha uma rentabilidade esperada elevada. É de esperar, não é dado adquirido. É de esperar. É isso. Sim. E é mesmo verdade. E isso vem analiticamente dado na Security Market Line, que é a última equação que nós vamos deduzir. E essa conclusão, na verdade, ou seja, isto que eu disse, isto que eu digo que é de esperar, na verdade, acontece, porque em equilíbrio, os ativos que têm maior covariância com a carteira de mercado têm que ter maior retorno esperado. E agora vamos provar isto analiticamente. E vamos provar isto analiticamente, e que eu agora já não me lembro se... esta prova pressupõe fazer aqui uma derivada, eu não vou chatear muito com a derivada, quem souber fazer derivadas pode ver o resultado com mais detalhe, quem não
se houver fazer derivadas também não é por aí. Então, vamos então provar esta conclusão, que covariância elevada com a carteira de mercado implica rentabilidade esperada tem que ser elevada. E o raciocínio vai ser o seguinte, vamos lá ver se eu consigo fazer aqui o desenho. O que é que eu quero fazer? Quero desenhar a curva das carteiras eficientes que eu há bocado, de ativos com risco, que eu há bocado até fiz muito bonitinha, pronto. E agora vou pôr aqui a carteira de mercado. Esta é a carteira de mercado, é o RM, também seria aquela que seria tangente. E agora vou fazer o seguinte raciocínio, vou pegar num ativo com risco qualquer e vou-lhe chamar RJ. RJ é um ativo com risco qualquer. E vou construir um portfólio combinando este ativo RJ com a carteira de mercado. Ou seja, vou construir este portfólio P', chamo-lhe P', RP', que é um portfólio em que eu invisto alfa na carteira de mercado e o menos alfa naquele tal ativo RJ que eu fixei. E agora, na verdade até devia ter escrito primeiro, este portfólio P' que eu estou a construir é alfa tenho o som e o vídeo desativado, que estranho. Estão-me a ouvir? Olha, mas agora restabeleceu tudo. E continua a gravar, que também é espetacular. Pronto, então está tudo perfeito. Ok, então vamos lá para a Security Market Line. Então eu fixei este portfólio P', ou RP', em que invisto alfa na carteira de mercado e invisto menos alfa naquele tal ativo RJ, que é um ativo com risco que eu fixei. E agora, para esta carteira, vou fazer aquelas contas habituais, que é, vou calcular a rentabilidade esperada desta carteira, que está aqui nesta primeira equação. O Crispiniano podia dizer, mas já disse antes, e é sempre o mesmo, não é? A rentabilidade esperada desta carteira é alfa vezes a rentabilidade esperada da carteira de mercado, mais ou menos alfa vezes a rentabilidade esperada do ativo RJ, que eu fixei. Depois, qual é a variância desta carteira? É alfa quadrado, variância da carteira de mercado, mais 1 menos alfa quadrado, variância do ativo J, mais 2 vezes alfa ou menos alfa, covariância entre o ativo J e a carteira de mercado. Até aqui tudo ok. E assim, o que eu estou a fazer, este portfólio P' é uma combinação de dois ativos, posso pensar, porque a carteira de mercado é um ativo, um produto financeiro. Então, este P' é uma combinação de dois produtos financeiros, que é a carteira de mercado e o RJ. E o RJ é um ativo que há de estar algures aqui no meio, dentro da parábola. Se eu desenhar, agora não sei onde é que vou pôr o ativo RJ, vou pôr algures. Vamos pensar que o RJ está aqui. Quando eu combino estes dois ativos, quais são os diferentes, qual é o lugar geométrico de todos os portfólios que eu posso construir com aqueles dois ativos, a carteira de mercado e o RJ? Como é que é o lugar geométrico ali no gráfico? Combinações do RM com o RJ. Não. Vamos voltar à primeira aula, não, se foi ontem, já não sei quando é que falámos disso. Quando tínhamos só dois ativos, íamos à procura de todas as combinações possíveis destes dois ativos e desenhávamos no plano desvio padrão rentabilidade esperada, qual era
qual é o conjunto, qual era o conjunto de pontos que nós obtínhamos? Hã? Só com 2 ativos, foi como começámos. Só com 2 ativos. Só com 2 ativos. Foi o início do CAPM. Só com 2 ativos. Tínhamos estas figuras. Não, isto foi o nosso início. Só com 2 ativos. Qual é o lugar geométrico no espaço de desvio padrão rentabilidade esperada de todas as carteiras que eu posso construir com esses 2 ativos? Hipérboles. Naquele caso muito específico da correlação perfeita é que são aquelas retas. Ou seja, e é uma hipérbole que contém aqueles 2 ativos. Ou seja, quando eu peguei aqui em 2 ativos e me deu esta hipérbole, os 2 ativos que eu considerei têm que estar aqui em cima desta hipérbole. Não sei onde é que estão, mas estão lá. Só que agora, ali à frente, o que eu tenho agora é os ativos que eu tenho, é a carteira de mercado e aquele ativo RJ. Se eu fizer combinações só daqueles 2 ativos, o que é que eu vou obter? Uma hipérbole que passa nos 2. Concordam? E uma hipérbole que passa nos 2, devia ter andado mais rápido, agora já comecei assim. Uma hipérbole, onde é que eu tenho o desenho? Está mais à frente. Uma hipérbole que passa nos 2. Então, é uma hipérbole que passa nestes 2. Eu escolhi o RJ ali, se calhar devia ter escolhido o RJ noutro sítio, que ficava mais fácil de fazer o desenho. Como é que vocês imaginam uma hipérbole, aquela hipérbole a passar naqueles 2 ativos, no vermelho e no azul? Como ali é difícil, se calhar vou pôr aqui mais abaixo. Vou pôr aqui o azul, vou pôr aqui o RJ. Como é que vocês imaginam que é a hipérbole? É uma hipérbole que passa naqueles 2. Será que pode ser... Olha, vou tentar fazer... Vamos ver se isto não é, isto já vai dar a asneira. Será que pode ser assim? Não. Não vou pôr isto porque ele depois muda a posição. Será que... Bem, se a covariância fosse perfeita, podia ser assim. Mas eu não... Ok, enganei-me aqui no... A minha pergunta é... Ups. Será que pode ser esta hipérbole assim? Não pode. E vocês devem-me conseguir explicar porquê. O RJ não teria de estar O RJ está lá no sítio que deve... no outro lado. Esta parte não pode, ela não pode fazer isto, porque esta linha é a linha das carteiras eficientes para cima e para baixo, e eu sei que o lugar geométrico de todas as carteiras com os ativos que eu tenho nesta economia estão aqui dentro. Portanto, quando eu combino estes 2, eu não posso ter a hipérbole a sair dali. Concordam? Então pode fazer, ou seja, então teria que ser uma coisa assim. Assim já pode ser. Podia ser de outra maneira? Para ser hipérbole e ter os 2 da maneira como eles estão ali posicionados? Não estou a ver mais alternativas. Não, mas esse é o ponto. É que
A combinação da carteira de mercado com este ativo RJ tem que passar na carteira de mercado e no RJ. Mas tem que estar dentro daquela região cinzenta. Isso faz com que, na verdade, e esse é o grande ponto, estas duas curvas, azul e verde, têm que ser necessariamente tangentes no RM. Elas têm que ser tangentes no RM. Ou seja, têm que ter o mesmo declive. No RM, o declive tem que ser o mesmo. E é isso que permite deduzir a Security Market Line. Ou seja, o declive, o que eu vou fazer é calcular o declive da verde no RM é o rácio de Sharpe na carteira de mercado. Esse eu já sei qual é. O declive da verde é isto aqui. É o rácio de Sharpe, ou seja, é o declive da Capital Allocation Line quando utilizamos a carteira de mercado. O declive da verde a gente sabe qual é. E agora vou calcular o declive da azul. E a azul é a combinação do ativo da carteira RM com o RJ. Como é que eu calculo esse declive? Aqui tenho que fazer algumas contas. Pego na rentabilidade esperada das carteiras que estão nesta curva, que são as RP linhas, pego na variância e para encontrar o declive desta reta o que eu tenho que fazer é calcular a derivada da rentabilidade esperada em ordem ao desvio padrão, porque é no espaço em que eu estou, rentabilidade esperada e desvio padrão. Portanto, eu tenho que calcular a derivada da rentabilidade esperada em ordem ao desvio padrão. E o que eu faço é, tenho que usar aqui a derivada da função composta. Portanto, esta parte aqui é um bocadinho mais tricky para a derivada. Então o que eu faço é a derivada da rentabilidade em ordem ao alfa, vezes a derivada do alfa em ordem ao desvio padrão. Mas a derivada do alfa em ordem ao desvio padrão é 1 sobre a derivada do desvio padrão em ordem ao alfa. E a derivada do desvio padrão em ordem ao alfa, aliás, a derivada da rentabilidade esperada em ordem ao alfa, a rentabilidade esperada está aqui, a derivada em ordem ao alfa é a rentabilidade esperada da carteira, mercado, menos a rentabilidade esperada do ativo J. Ou seja, é o que eu pus aqui no numerador. E a regra da cadeia é quando eu faço este produto aqui. Sim, isto é a regra da cadeia, tenho que usar a regra da cadeia. E depois, para calcular a derivada do desvio padrão em ordem ao alfa, eu faço a derivada do desvio padrão em ordem à variância, vezes a derivada da variância em ordem ao alfa. E a derivada do desvio padrão da variância em ordem ao alfa, eu também venho buscar aqui esta equação. Tenho aqui o desvio padrão, a variância, derivada em ordem ao alfa, é o sigma quadrado m, mais 2 vezes isto, sigma quadrado j, mais, depois tenho que fazer aqui esta parte. E fazendo as contas, não vale a pena estar a perder tempo com isso, dá este quociente que está aqui. Então, este comboio de fórmulas aqui, isto é a derivada, isto é o declive desta curva. Aliás, isto é o declive desta curva em qualquer ponto. Tinham que ser tangentes ali. Pronto, então o declive desta curva azul em qualquer ponto é dado por esta fração. O que eu vou fazer agora é calcular o declive no RM em particular. Ou seja, vou calcular e quando é que esta carteira está no RM? Está no RM quando o alfa é 1. Então, o que eu vou fazer agora é calcular este declive quando o alfa é 1. Quando o alfa é 1, o declive dá isto. E eu agora vou igualar este declive ao declive da curva verde naquele ponto que é o rácio de Sharpe. Portanto, vou igualar este declive ao rácio de Sharpe. E essa conta está feita aqui. Rácio de Sharpe, relativa com a carteira de mercado,
declive da curva azul na carteira de mercado, faço a igualdade e vou resolver em ordem à rentabilidade esperada do RJ. E quando faço isso, eu tenho que a rentabilidade esperada do RJ é igual à rentabilidade do ativo sem risco mais prémio de risco da carteira de mercado, que é a rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo sem risco, vezes covariância da carteira do ativo J com a carteira de mercado, a dividir pela variância da carteira de mercado. Então, desta equação, depois eu voltei a escrever aqui, ok, bem, para já. Então, desta equação, qual é a grande conclusão? Quanto maior for a covariância da carteira de mercado, vou recomeçar, quanto maior for a covariância do ativo J com a carteira de mercado, maior é a rentabilidade esperada do ativo J. Porque o que está, este coeficiente está aqui a multiplicar é positivo e a variância da carteira de mercado também é positiva. Portanto, aquilo que eu tinha dito que era expectável, este resultado, a Security Market Line, porque o que acabei de deduzir aqui foi a Security Market Line, confirma. E o que a Security Market Line diz é que a rentabilidade de um ativo é igual, tem que ser igual à rentabilidade do ativo sem risco, mais este beta, e este beta é este quociente, vezes o prémio de risco. E este beta é o beta J, é o chamado beta do ativo. O beta é mais um dos conceitos super importantes no CAPM e que eu acrescentei àquela lista de conceitos que íamos aprender que no início não tinha colocado. E o beta do ativo é o quê? É a covariância do ativo com a carteira de mercado a dividir pela variância da carteira de mercado. Quanto maior é o beta de um ativo, maior é a rentabilidade esperada desse ativo. Se eu calcular, se eu souber, aliás, isto na verdade dá-me uma fórmula para calcular a rentabilidade esperada de um ativo. Se eu souber qual é a rentabilidade do ativo sem risco, a rentabilidade da carteira de mercado e a covariância do ativo com a carteira de mercado, eu sei imediatamente qual é a rentabilidade esperada do ativo. E eu sei calcular o beta do ativo. O que é que eu preciso? O beta é o quê? É uma covariância. Portanto, naquela lista de exercícios do trabalho, é óbvio que a seguir vou acrescentar lá uma linha para vocês calcularem os betas daquelas 5 empresas que forem utilizar. Na verdade, esta é a fórmula do apressamento, porque nos dá a rentabilidade esperada de um ativo, mas esta fórmula é mais genérica. Isto é válido se em vez de eu ter aqui um ativo, tiver uma carteira. Então eu tenho essas contas feitas aqui, que é, se eu agora quiser calcular a rentabilidade de uma carteira, portanto este RP agora é um portfólio de ativos. É um portfólio dos ativos básicos, que é do R1, ou seja, este RP, se calhar posso escrever aqui, este RP que eu estou agora aqui a considerar é uma carteira X1 R1 mais X2 R2 mais XN RN. Então, o que é que eu posso dizer sobre a rentabilidade esperada desta carteira? A rentabilidade esperada desta carteira é o somatório da renta dos... Como é que eu digo isto? É a combinação linear das rentabilidades esperadas em que os ponderadores são as proporções de cada ativo no portfólio. E agora o que eu vou fazer aqui é a rentabilidade esperada do RJ, eu já deduzi antes, é igual à rentabilidade esperada, é igual à rentabilidade do ativo sem risco, mais o beta J vezes a rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo sem risco. Ou seja, substitui aqui a rentabilidade esperada do RJ pela fórmula, pela Security Market Line que nós tínhamos deduzido antes. E agora, fazendo aqui algumas manipulações algébricas,
eu chego à conclusão que a rentabilidade esperada desta carteira é a rentabilidade esperada do ativo sem risco, mais o prémio de risco da carteira de mercado, vezes o beta do portfólio. E o que é o beta do portfólio? O beta do portfólio é a soma ponderada dos betas dos ativos. Se calhar eu tenho essa conta aqui feita mais à frente. Olha, o que é o beta da carteira? Porquê é que o beta da carteira é este somatório? O que é o beta da carteira? O beta da carteira seria a covariância da carteira com a covariância entre o portfólio P e a carteira de mercado. Mas, agora escrevi aqui só como covariância, para isto ficar mais igual àquelas propriedades que eu tinha definido no início, em vez de usar o sigma, passei para covariância. E agora o que é que eu vou fazer? A carteira P é esta carteira, X1PR1 mais X1PRN. Agora uso as propriedades da covariância, propriedade distributiva. Isto vai ser igual a X1P covariância de R1 com a carteira de mercado, mais XNP covariância do ativo RN com a carteira de mercado. Agora voltei a substituir as covariâncias por sigmas. E depois está tudo a dividir pela variância da carteira de mercado. Se puser a variância da carteira de mercado em cada uma destas parcelas, fico com esta soma e o que eu tenho aqui é X1P vezes este primeiro quociente é o beta 1, mais XNP vezes o beta N. Ou seja, o beta da carteira é a combinação linear dos betas dos ativos, em que os ponderadores na combinação linear são as proporções com que os ativos entram na carteira. Só isso. Portanto, eu posso calcular o beta de um ativo ou posso calcular o beta de uma carteira. Para calcular o beta de uma carteira, basta saber quais são os betas dos ativos. Portanto, também faz parte da lista, vocês depois vão de calcular, por exemplo, a carteira que otimiza a utilidade daqueles investidores para os quais eu dou ali exemplos de funções de utilidade, depois posso pedir também para calcularem os betas dessas carteiras. E quando eu estou a pensar num beta da carteira, que informação é que isto me está a dar? Como a Security Market Line também é válida para uma carteira que tenha um beta elevado vai ter uma rentabilidade esperada elevada. Portanto, os betas são os parâmetros que permitem deduzir as rentabilidades dos ativos. E os betas são covariâncias. Ou é uma covariância dividida por uma variância. E nós sabemos estimar covariâncias e variâncias. Portanto, em princípio, sabemos calcular os betas. Depois eu faço algum exemplo. Se calhar depois fazer um exemplo no Excel fica mais fácil. Mas pronto. Não sei se tinha... Eu acho que não tinha... ainda tenho aqui mais 2 ou 3 coisas a dizer sobre a Security Market Line, mas se calhar deixo para amanhã, porque senão isto já é muita informação hoje. Hoje ficamos por aqui, amanhã relembramos um bocadinho outra vez a Security Market Line e falo ali das últimas conclusões. Que é basicamente se o beta de um ativo é maior que 1, quer dizer que se o beta de uma carteira é maior que 1, isso quer dizer que a carteira é mais volátil do que a carteira de mercado. Se for menor que 1, é menos volátil do que a carteira de mercado. Dúvidas? Se calhar vou parar a gravação.